Programar é muito fácil, é só você entender a lógica. Bem, pelo menos era isso que eu achava quando eu era burro. Mas aí você pega uns problemas que não dá pra culpar linguagem, framework, nem Wi-Fi, aí você vai perceber que talvez, mas só talvez, programar não seja tão fácil assim. E foi por isso que eu criei o Tutorial.dev, que se você não sabe, é uma plataforma de desafios de algoritmo diário, onde todos os dias eu vou colocar um desafio, tem pontuação, tem ranking e até premiação em dinheiro. E esse vídeo aqui é o segundo de uma série onde eu tô analisando os desafios que eu tô publicando lá no Tutorial.dev. Só um disclaimer aqui, no primeiro vídeo eu falei dos 7 primeiros desafios, porque o vídeo ele saiu no final da primeira semana. E o meu plano era fazer um desse todas as semanas, só que a vida aconteceu e acabou não rolando. E aí não teve vídeo na segunda semana, nem na terceira. Então se você tá esperando que eu faça um vídeo falando sobre todos os desafios até hoje, tu tá no mínimo maluco. Como o conteúdo aqui é mais no freestyle, eu vou pegar 7 desafios que aconteceram entre o dia 1º e o dia 21, que no caso é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Não vai ser um ranking de dificuldades, nem por ordem de lançamento, não, nada disso. É só a ordem que me deu vontade quando eu tava escrevendo o roteiro mesmo. Então sem mais enrolação, bora pro primeiro. O primeiro que eu quero falar é o de gerar parênteses. Esse aqui é muito bom pra te ensinar sobre recursão, porque você vai fazer muito mais do que só um if e return. Aqui tu vai receber um número, e aí você precisa gerar todas as combinações possíveis com aquela quantidade de abre e fecha parênteses. Por exemplo, se você recebeu o número 3, você tem que gerar combinações como essa e por aí vai. Assim não dá pra você fazer só um for dentro de um for dentro de um for. Isso aqui só vai ser resolvido com recursão pura, controlando quantos abre e fecha parênteses você já usou. E se tu nunca fez backtracking, é aqui que tu vai aprender na raça. O próximo desafio que eu quero colocar aqui é o do ladrão de casas, que tem uma dinâmica muito maneira. Imagina aqui uma rua com várias casas e cada casa tem um valor. O seu objetivo basicamente é roubar casas e conseguir o maior valor possível. Só que tem uma coisa, tu não pode roubar casas vizinhas, porque senão vai dar ruim. E o seu objetivo aqui é descobrir qual que é a combinação de casas que vai te dar o maior valor roubado. E a solução para esse problema aqui é usar a programação dinâmica. Para cada uma das casas aqui você precisa se perguntar: compensa mais eu roubar essa casa aqui ou pular pra próxima? E se tu nunca mexeu com programação dinâmica, tu provavelmente sofreu nesse desafio aqui. Mas eu te garanto que esse tipo de desafio é aquele que quando você resolve dá aquele estalo. Ah, então é assim que é a programação dinâmica. E o próximo desafio dessa lista é o primeiro número positivo faltante. Ele até parece fácil quando você bate o olho pela primeira vez, até você reparar em duas coisas. Primeiro, o array não tá ordenado, então ele não tá na sequência correta. E a segunda coisa é que tem uma linha que tá falando que você tem que executar em tempo linear e espaço constante. Ou seja, você não pode nem usar um ponto sorte para ordenar esse array e nem usar um array externo. E só para explicar direitinho aqui o desafio, você recebe um array com números positivos, negativos e tudo fora de ordem. Você precisa passar por esse array e identificar qual que é o primeiro número positivo que está faltando numa sequência linear. Por exemplo, se você receber esse array aqui, o primeiro número positivo faltante é o número 2, porque se você reparar bem, você tem o 1 e tem o 3, e tá faltando o 2. A primeira solução que você vai pensar vai ser usar força bruta e sair varrendo esse array, até você descobrir que você pode e deve alterar os valores desse array. Porque aí você não precisa criar um outro array para armazenar essas informações e ocupar o dobro do tamanho. Fica a dica aí. E o próximo desafio é dos parênteses válidos mais longos. Esse aqui parece aqueles exercícios que a gente recebe no ensino médio, não parece não? Em teoria, só de você bater o olho, você já conseguiria trazer a resposta. Por exemplo, se você receber essa string aqui, a resposta vai ser 6, porque ela abre e fecha o tamanho certo até o final da string. Mas quando você recebe essa string aqui, onde nem tudo fecha direitinho, o jogo muda um pouquinho. Existem algumas formas de resolver isso aqui, mas as mais comuns são usando uma stack ou passar 2 vezes pela string da esquerda para direita e depois da direita para esquerda. Esse desafio é engraçado porque ele é diferente de alguns que te forçam a usar um loop só. Esse aqui vai te mostrar que talvez um loop só não seja o suficiente. Ele é bom porque dá para exercitar um pouco da sua criatividade. Agora bora pro próximo desafio. Agora começa o sofrimento de verdade. O desafio substring de janela mínima. É assim, você recebe uma string grande e uma pequena menor, que é um alvo que vai ter alguns caracteres obrigatórios para essa janela mínima de substring. E aí você tem que encontrar dentro dessa string maior o menor intervalo que contenha todos os caracteres da variável target. Tipo assim, imagina essa string aqui, com alvo ABC. O menor intervalo seria esse aqui, BANC, porque tem todas as 3 letras do target. E não só isso, ela é o menor intervalo que contém todos os caracteres do target, porque no caso ela tem 4 caracteres e só um não pertence ao target. E o detalhe interessante é que você não precisa ter todos os caracteres do target sequencialmente na menor janela. Esse desafio tem esse negócio muito legal, que é o controle de janela, a famosa slide window. E aprender esse tipo de coisa vai te dar mais ferramentas para a hora de resolver problemas. E tendo mais ferramentas no seu arcabouço que você vai parar de deixar as coisas passarem. Que nessa oportunidade que você tá tendo de curtir esse vídeo agorinha mesmo. Esse é o tipo de coisa que você não pode deixar passar. Inclusive se inscrever, hein? E aí, resolveu? Aproveitou a oportunidade? Se inscreveu, curtiu, fez tudo bonitinho?
Beleza então, vamos continuar. E o próximo desafio é o de captura de água da chuva. Ele é excelente para quem acha que sabe usar o array, mas não sabe. O desafio é assim, você vai receber um array com alguns números que vão representar alturas, que nem um gráfico de barras mesmo. E aí você precisa calcular quanto de água vai ficar armazenado entre eles depois de uma chuva. Você precisa olhar para a esquerda e direita a cada posição para poder determinar qual que é a menor barra e quanto de água cabe ali. A solução mais simples envolve usar dois arrays, um para guardar a maior altura à esquerda e outro para guardar a maior altura à direita. Mas a solução mais otimizada, na verdade, usa dois ponteiros ao invés de dois arrays. Ele até lembra aquele desafio lá do container com mais água, né? Então se você se deu bem naquele, você provavelmente se deu bem nesse aqui também. No fim, esse aqui vai te ajudar a enxergar o array não só como uma sequência de números, mas sim uma visualização mais 3D dele. E o último desafio que eu decidi trazer aqui é o maior subsequência crescente. Esse aqui é tenso, hein? A missão aqui é a seguinte, você vai receber um array de números e para cada posição você tem que olhar para frente, para todos os números que são maiores que eles e ver qual que é a sequência crescente. E depois de você passar por todo o array, você tem que responder qual que é a maior subsequência crescente. E no caso desse array aqui, a maior subsequência seria essa. Muita gente vai tentar resolver isso aqui passando de número em número e comparando todos. E, pô, tá tudo bem, né? É um pensamento muito intuitivo mesmo. Mas o desafio aqui é descobrir que você consegue resolver isso com uma solução O de n log de n. Isso combinando busca binária com usar um array extra para ir armazenando a maior subsequência válida até ali. Bem, eu não quero gastar muito tempo explicando esse desafio aqui, tanto que eu nem expliquei os outros também. A ideia aqui não é essa, né? Até porque é bem difícil você explicar um desafio desse num vídeo falado. Mas se vocês quiserem, deixa aí nos comentários qual desafio você achou interessante, seja esse aqui que eu tô falando, seja dos parênteses, que aí eu vejo pra fazer um vídeo mais focado assim no desafio mesmo. Bem, eu pulei alguns desafios do dia 1º até o dia 21, como eu já tinha falado que eu ia fazer, mas esses são os que eu mais gostei assim que eu quis colocar aqui. Mas como eu publico um desafio por dia lá no toalha.dev, fica bem corrido pra elaborar essa lógica, essa explicação pra vocês. Mas como eu já falei antes, se você achar algo interessante que você quer saber mais sobre, deixa aí nos comentários que eu vejo se eu consigo fazer um vídeo detalhadinho sobre ele. Ah, e só pra lembrar pra vocês que quem tá participando do toalha.dev tá concorrendo a algumas coisas, que são R$500 no Pix pro primeiro colocado, R$300 em cupom do site das Geekdesk pro segundo, uma mochila muito maneira da Developer pro terceiro colocado, e ainda um kit de café da Cold Café que os 3 primeiros vão receber. Mas eu vou deixar tudo isso e alguns presentinhos pra você lá na descrição, dá uma olhada lá. Mas vê se corre, pelo amor de Deus, porque esse desafio ele vai durar só até dia 5 de julho. Agora compartilha esse vídeo e manda pra aquele seu amigo que gosta ou que acha que manja de lógica. E bora codar!